E você já sabe programar em Elixir, e agora você quer iniciar um projeto mais complexo. Então você criou um diretório onde você vai armazenar seus arquivos. E vamos supor que você criou seu arquivo .main.exs, que é um script. E aqui você vai colocar o seu código do seu sistema, né? Então, Hello World aqui. Como é que isso funcionaria? Eu venho no terminal, no diretório do projeto, Elixir, main.exs e Hello World. A gente executa o nosso script. Legal, né? E a coisa vai ficando mais complexa. Vamos supor que agora a gente define um módulo de usuário. Vamos definir um módulo user aqui. Vamos dizer que é uma estrutura que tem um def struct, vamos dizer que tem um name e um age, né? Vamos fazer um def create aqui, que é bem comum. Ok. Então nós vamos iniciar um user e vamos fazer um greet e um inspect. Vamos seguir essa sugestão da IA. Aí, quando você vai executar, o que você descobre? Opa, você não pode usar user aqui. Por que você não pode usar user no contexto do script? Porque nesse momento o user não foi compilado, então ele não existe. Eu preciso que ele exista antes de executar. Qual é a forma de contornar isso? Eu posso criar um módulo main para executar esse código. Que aí os dois módulos vão ser definidos no contexto do script. Depois eu só chamo o método run, a função run do main. O main já vai estar definido junto com o user. E nesse contexto, ok, funciona. Perfeito. E agora eu quero organizar meu projeto. Eu preciso externalizar esse módulo user aqui para um arquivo. Eu não quero que todos os meus módulos fiquem tudo num arquivo só, né? Eu não quero construir meu projeto, meu aplicativo, todo dentro de um único arquivo. Então eu vou criar aqui o user e dessa vez eu vou colocar ex, não é um script, vai ser um módulo. Eu vou transportar esse módulo user aqui para dentro do user, certo? Salvar. E eu vou executar o meu main. O que acontece? Erro. Ele não acha o meu user. Por que que não acha o meu user? Porque ele não compilou. Ele não compilou. Eu preciso compilar ele. Como é que eu faço para compilar? Eu uso o elixir c user.ex. Vamos ignorar isso aqui. Mostro daqui a pouco. Quando eu faço elixir c user.x, ele cria para mim aqui um elixir user.bin, que é um código compilado da máquina virtual do Erlang. Nesse momento que eu tenho o arquivo .bin, na hora que eu referencio dentro do main um módulo user, ele vai buscar dentro daquele arquivo e o código volta a funcionar. Então você já percebeu que aqui a gente tem um problema. Quanto mais módulos a gente tiver, mais arquivos .bin compilados a gente vai precisar. E vai ter que compilar um por um. Então o primeiro passo que a gente pode fazer é colocar todos esses arquivos que são compilados dentro de um único diretório. Então esse link aqui eu vou deletar. E aí quando eu for compilar Elixir C, o user, eu vou fazer o output dele numa pasta, num diretório chamado underline build. Então, todos os meus módulos que forem compilados vão ficar aqui dentro desse underline build, isso é uma convenção. Ok, então aqui você verificou que temos o arquivo user.bin compilado. Esse aqui é o código-fonte, esse aqui é compilado. Fechado. E agora, como é que eu faço para executar? Elixir main e erro de novo. Por quê? Porque o Elixir precisa saber aonde que estão esses arquivos compilados.
Então, por isso eu uso o parâmetro PA, que é Prepend, o Build Path. Então, eu vou colocar dentro do Execution Path, do caminho de execução desse meu script, o diretório build. Então, quando eu for executar esse main.xs, ele vai buscar dentro do diretório build qualquer arquivo compilado que tenha sido referenciado dentro do script. Então, eu posso fazer Elixir e o sistema volta a funcionar. Bom, você já percebeu que tudo isso é muito complicado. E é por isso que a gente usa Mix Tool, ok? O Mix ele vai criar um padrão de projeto para a gente e que vai convencionar aonde os módulos devem ser encontrados, aonde que eles são compilados e para onde que eles vão após compilados. Então, para isso, a gente vai fazer, vamos fazer na mão primeiro, que é mais simples. O que que a gente precisa para executar um projeto utilizando Mix? O nosso projeto precisa ter um arquivo chamado mix.exs. exs, isso. Mix.exs. Só isso. Esse arquivo deve conter um módulo, e você escolhe o nome, você vai, você vai colocar o nome que você quiser. Uma convenção do próprio Mix é essa, colocar o nome do projeto, Mix Project. E aí a única dependência que esse arquivo precisa ter é usar o Mix Project e ter uma função project, def project, que retorne um array. E nesse array, nessa lista, na verdade é um keyword list, é obrigatório mesmo somente app, my app e version. Zero com zero, vamos seguir aqui a convenção. 0. Ok. A princípio, é isso. Isso aqui é o essencial. Vou apagar a parte da build, para não atrapalhar a gente. Com o Mix Project, eu posso executar Mix Run. E ele gera a minha aplicação. Perceba, ele criou o arquivo, o diretório build. E aqui é uma estrutura para minha aplicação. Isso aqui tem a ver com Language Server, não faz parte do vídeo. E aqui o nosso arquivo main.ex. Então, o que o nosso Mix Project precisa além disso? Ele precisa de um diretório chamado lib. Por convenção, o projeto precisa de uma pasta chamada lib, e é dentro da lib que a gente deve colocar os nossos códigos. Então, o user vem para cá. Agora vai funcionar. Esse main.x, eu vou transformar ele em ex e vou colocar ele também no lib. Vamos ver por que vai fazer isso aqui. E esse main.run aqui do arquivo eu vou tirar, que eu vou executar isso aqui durante a execução do projeto. Vamos lá? Agora que eu tenho meu projeto Mix, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou usar mais Elixir. Eu vou usar IEX, que é o Interactive Elixir, que vai abrir um terminal interativo do Elixir que eu posso executar códigos arbitrários. E aí eu vou ter acesso aos módulos que foram compilados no projeto. Para fazer isso, eu vou usar o smix, que é o script mix. Então, o Interactive Elixir vai ser iniciado com o script mix, que é esse mix file aqui, certo? Ok? Pronto, gerou uma aplicação. E aqui eu tenho acesso ao main.run e ele vai executar o meu código compilado, porque ele sabe exatamente onde é que estão os módulos e compilou e colocou eles no devido
devido à pasta. Então, isso aqui pode ser automaticamente gerado da seguinte forma. Vamos apagar. Deleto tudo. Ok. Eu posso fazer mix new aqui no diretório. E ele vai criar para mim uma estrutura básica de um projeto mix. Ele vai criar o mix file. E aqui ele vai colocar algumas coisas a mais. Além da versão, vai colocar também as dependências, né? Eu posso instalar dependências dentro da minha aplicação. Um arquivo para auxiliar na formatação. Isso aqui é bem interessante. O diretório de testes e o diretório lib com a minha aplicação básica. Agora eu posso fazer mix run e gerou minha aplicação. Se eu executar exsmix, eu tenho acesso à minha aplicação de modo interativo. Eu posso fazer my app hello e aparece para mim o resultado da função.